a última aula de hoje de Atos dos Apóstolos. Muito bem. Agora sim, está gravando. Me empolguei para ensinar, dar aula para vocês, acabei esquecendo. Né? Vamos lá. Mas voltando aqui à nossa aula, poder para testemunhar. Então, dentro desse poder para testemunhar, existe a questão da obediência, existe também a questão a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus na questão para testemunhar? Né? Podemos dizer, lá no verso 6, há uma pergunta feita pelos discípulos. Ele fala de uma forma assim, nos revela toda a ignorância. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Observe qual era o foco do discípulo, como eu estava falando para vocês. Quer dizer, quando Jesus veio, ele mexeu com um grupo de pessoas, com um grupo social de pessoas, muita gente seguindo ele. E por causa disso, os romanos ficavam de olho, né, pensando que rapaz, vinha aí um para, né, para querer fazer, né, arruaça aí, mais um aí. Né? Observe que esse pensamento também está no coração também do discípulo. Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Olha aí a pergunta do discípulo, porque o discípulo imaginava que era um reino terreno, reino da terra. O reino espiritual era o que Cristo estava implantando naquele momento, né? Mas para a implantação desse reino, requer primeiro a conscientização do discipulado, como é esse reino. Podemos dizer que os evangelhos chama-se a constituição da igreja, que onde Jesus ele passou a nos ensinar como eu devo me comportar com os meus irmãos, como é que eu devo me comportar diante das pessoas que não são evangélicas, como eu devo me comportar comigo mesmo. E ele foi ensinando, ele foi colocando a sua constituição divina dentro do evangelho. E os discípulos, infelizmente, não compreenderam, não entenderam. Nem à toa que eles perguntaram, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? É porque eles tinham aquela cultura, peraí, no tempo dos juízes, veio Sansão, libertou dos filisteus, veio aí Débora, veio aí outros juízes que libertaram, que vieram e mudaram a história do povo de Deus. Agora vem mais um aí, Jesus. Então esse aí o povo de Israel vai voltar a ter domínio. Mas não foi desta forma, não foi desta maneira que Jesus ele veio. Observamos que desde o Éden até os nossos dias, o homem ele se tornou escravo. Por isso que quando Jesus ele estabeleceu esse tratado, conforme revela através de Lucas, no livro de Atos, mostra esse tratado, mostra esta revelação, esse pano de fundo que vem desde o Éden e agora sendo consumado, né, pelo Cristo, né, dentro do Novo Testamento. Então, dentro da divisão do capítulo 2, a descida do Espírito Santo, vem o discurso de Pedro, as primeiras conversões, isso é mostrado para nós. Dia de Pentecoste, um evento que acontecia 50 dias após o sábado da semana de Páscoa. E todos os homens estavam na obrigação de comparecer ao santuário central. Olha aí, né? Era algo obrigatório dos judeus em participar desse grande evento, né? E como assim aconteceu?
Era um cumprimento da lei mosaica, conforme vocês estão vendo. Então, o Pentecostes não foi um acontecimento casual. Gente, eu, na minha ousadia, me permita aqui abrir aqui um espaço, eu estava aqui estudando, né, as festas judaicas, né? Interessante. Eu estou aqui tentando, não estou aqui querendo, na minha ousadia humana, eu vou até usar a expressão da minha ousadia humana, eu estou aqui estudando para chegar a um ponto de tentar compreender sobre a vinda de Jesus, já que eu sou um escatólogo, né, um estudioso, um pesquisador, eu estou aqui estudando as festividades judaicas. E eu sempre tenho percebido que sempre quando acontece, antes de acontecer um evento de mudança da história, de mudança de um cenário, sempre há um evento dentro das festas judaicas. Como no caso, a descida do Espírito Santo estava acontecendo na festa do dia de Pentecostes, né, que era uma festa judaica. E na minha ousadia, eu cheguei aqui a imaginar, pai, então, eu acredito que a vinda de Jesus também está inserida dentro de uma dessas festas. Existe a festa da colheita, que é uma festa que também, né, judaica, né, um evento muito judaico. Eu tenho certeza, aí eu vejo assim o mês que acontece, né, que é o mês, que é o calendário judaico, mas vou deixar isso para futuramente, né? Mas vamos voltar aqui à nossa lição, que é o mais importante. O Pentecostes não foi um acontecimento casual, mas uma agenda estabelecida por Deus desde a eternidade. Como o Calvário, o Pentecostes foi um acontecimento único e irrepetível. O Espírito Santo foi enviado a fim de estar para sempre com a igreja. Ele, né, ele veio preparar a igreja. Aí está a importância da igreja buscar este forte relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É muito importante, você que está me ouvindo, você que é um estudante da palavra de Deus, né, que ainda não é batizado com o Espírito Santo, que ainda não tem esta experiência maravilhosa, eu te convido a você participar, a buscar e também a receber. O Espírito Santo ele foi enviado a fim de estar com você, com a igreja, não somente naquele dia, mas todos os dias de nossas vidas. Então, a descida do Espírito Santo foi uma profecia feita por Joel. Foi uma promessa feita por Jesus. Aconteceu num momento muito importante, em que vários povos estavam reunidos em um só lugar. Olha, estava aproximadamente 18 povos estavam ali reunidos. Observe que eles falaram, pregaram o evangelho em diversas línguas, idiomas. É por isso que eu acredito que quando você estudar, há uma percepção do termo da palavra dialectos, que são chamados idiomas locais ou vizinhos. Existe o glossália, que é uma língua erudita, né? Então, por isso que quando você vai estudar a Bíblia, você percebe que é porque tem muitas pessoas que pegam esse texto e acham, só um minutinho ainda, e acham que a língua estranha, que eles falaram o inglês, o francês, o espanhol, não. Se você pegar os originais, não os originais, mas os manuscritos, que são as cópias das cópias do original, está lá o grego, há uma diferenciação muito forte do termo dialectos e do termo glossália, que varia de uma situação para outra. Quer dizer,
E o dialecto fala das línguas das nações. E o glossália, que fala que são as línguas dos anjos, que são a língua mais erudita, né? Então, todos os povos estavam ali presentes. Eles não falaram em línguas estranhas. Eles falaram a sua linguagem. Pedro era judeu, mas quando o Espírito Santo impactou a vida dele, quando encheu ele de graça e na sua presença, ele começou a falar a língua que eles entendiam e eles compreendiam. Aí está o mistério de Deus, né? O tratado de Deus, não somente para os judeus, mas Deus usando os judeus para as nações gentílicas. E daquele impacto, olha o que aconteceu. Mais de 3.000 almas se converteram, conforme está o versículo 41. Observe que a pregação de Pedro, com ousadia do Espírito Santo, ocasionara a conversão de 3.000 almas. E segundo segue, a partir do verso 42, olha aí, gente, olha o efeito do Espírito Santo. Por isso que eu acredito muito no poder de Deus quando está agindo na vida da pessoa, mas eu vejo quando o poder de Deus está agindo, mas também eu quero ver o efeito desse poder nas ações de quem recebeu. Olha aí, quando eles receberam, quando eles foram impactados pelo Espírito Santo de Deus, olha o que é que o texto diz. Todos perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações e ainda em cada alma havia temor. Olha aí, gente. Olha o efeito, primeiro, a participação minha, sua, nossa, da conscientização de uma verdade. Quando eu passo a ter consciência dessa verdade, eu começo a praticar essa verdade. Quando eu pratico, o que acontece? Vem o Espírito Santo, e esse Espírito Santo me ajuda para que eu me esforce para obedecer, perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E também havia temor, né? Havia temor. Então os irmãos estavam todos os dias no templo, adorando a Deus com muita alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus, eram gratos a Ele, e por isto era o próprio Senhor quem se encarregava de acrescentar à igreja as almas que haviam de ser salvas. Aleluia. Meu querido, aí nesse ponto eu posso dizer para vocês, o teu papel é de aprender a palavra. O meu papel e o teu papel é fazer o melhor para Deus em cima de um púlpito, para pregar. Agora, os resultados da pregação não dependem de mim, não depende de você. Uma certa feita eu estava pregando na Terra Firme, em Belém do Pará. Eu, um pregador avivalista, pregando com muita ousadia, e na pregação eu via Deus batizando, Deus curando, Deus fazendo grandes coisas. Aí nesse dia na Terra Firme, eu preguei, eu comecei a confiar um pouco mais em mim. Quando eu pregava, eu confiava, dependia muito de Deus. Mas nesse dia, né, aí Deus me deu uma lição. Qual foi a lição? Que eu comecei a pregar. Pregação muito bonita, por sinal, pregando, né? E a igreja toda calada e estava toda nessa situação. Olha como é que eles estavam. Com a mão no queixo e não saía nenhum glória a Deus. Eu disse, meu Deus do céu. Eu comecei a falar com Deus, Senhor, eu estou em pecado, me revela. Será que eu estou em pecado, meu Deus? O povo não está glorificando, o povo não está sendo batizado, o povo não está sendo curado. E eu fiquei preocupado de uma tal forma
Fiquei realmente preocupado, fiquei muito preocupado. Aí no momento, Deus viu minha preocupação, aí levantou uma senhora no meio do povo e disse: filho, por que tu te preocupas? Saiba tu, eu uso como quero e faço como eu quero. Não é tu que faz, sou eu, Senhor, que faço. Aí dali eu compreendi. Porque eu percebo hoje, nas igrejas evangélicas, que os homens dão um soco no ar, chute no ar, dá cambalhota, grita, rasga a garganta. Aí que sai um glória aqui, um glória acolá. Aí o que acontece? Aí eles acham que é a ação de Deus. Mas é Deus que faz. É Deus que usa. É Deus que salva. É Deus que cura. É Deus que revela e mostra os milagres. Nós somos apenas instrumentos. Instrumentos afinados. Como é esse instrumento afinado? É quando você está estudando a palavra. É quando você está orando. É quando você está buscando. Aí Deus vai te usando. Uma coisa que eu ensinei para os meus alunos e vou ensinar a vocês. Se você só tem 10% de conhecimento, o Espírito Santo só vai te usar 10%. Ele vela para com a palavra cumprir. Então é muito importante, eu e você, mais você busca, mais a graça de Deus será abundante na minha e na tua vida. Se eu relaxo, ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É muito importante, meus irmãos, ter esse comportamento, mexer com o comportamento. O livro de Atos Apóstolos, ele mexe com o nosso comportamento. Observe que os irmãos estavam todos os dias no templo, adorando a Deus, louvando a Deus, e Deus fazia o encargo de acréscimo de almas que eram salvas. Observe que nesses 2 capítulos podemos resumir 4 aspectos básicos do Espírito Santo na sua atuação. Primeiro, ele requer obediência. Segundo, ele reproduz o ministério de Jesus. Quando Paulo diz que sede meus imitador como eu sou de Cristo, ele estava ali fazendo o quê? Ele estava reproduzindo o ministério de Jesus através do comportamento dele. Também, gente, marca o nascimento da igreja. É dar poder, dar autoridade, dar ousadia. É isso que o Espírito Santo faz. Aleluia. Louvado é o nome de Deus para todo sempre. Nós falamos um pouquinho sobre os dons, né? Dom de línguas estranhas, que a gente chama de línguas estranhas, né? Mas ali, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, né? No versículo 1 a 6, verso 9, verso 13, verso 14, verso 18, verso 19, verso 22, fala sobre os dons de línguas, né? Que os irmãos sabem. Não vou mexer nesse assunto, que a gente vai falar isso depois. Vamos lá. Assim também, como é que os outros vão entender que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. Quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus. O que acontece hoje, acho que vocês já perceberam, irmãos, quando estão pregando, começa a falar em línguas estranhas, né? Lógico que o ouvinte que não tem essa experiência, e nem nós que também estamos falando,
às vezes nem nós também entendemos, às vezes nós não entendemos. Mas, quando se fala língua estranha, o texto diz que nós estamos falando com Deus através dessas línguas. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. Então eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas, mas muitas mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, eu prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas. É Paulo falando, para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. É importante a gente deixar bem claro e evidente acerca do como eu devo falar em línguas. Por que eu estou falando língua estranha? Para quem? Ou por que estou falando língua estranha? Não estou aqui dizendo para vocês parar de falar, mas eu creio que existe a hora certa, o momento certo, de nós falarmos em mistério com Deus, com essas línguas estranhas. Mas tem momento quando você falar para um ouvinte, o que Deus não entendeu, observe que quando Pedro começou a falar, né, nos dialectos, na linguagem do povo, o povo todo compreendeu. E 3.000 almas se renderam a Cristo, porque foi suscetível, audível, para aqueles que estavam ali ouvindo a palavra. De repente eu começo a enrolar a minha língua e falar para um ímpio. Ele não vai entender o que está sendo falado. Até mesmo um crente. Se o Espírito Santo se não dá naquele momento o dom de interpretação de línguas, aí eu me calo. Aí chama-se a ordem do culto. E Paulo, posteriormente, lá nas suas cartas, ele vai ensinar deste comportamento que nós devemos ter quando nós estivermos orando, quando nós estivermos evangelizando, qual será a nossa postura diante desses momentos, não é isto? Deixa eu ver quem está querendo falar conosco aqui, só um minutinho aí, gente. Luiz Carlos levantou aí a mão. Bom, Luiz Carlos, diga aí, meu filho, pode falar. Amém, amém, pastor Diogo. Eu estava observando sobre o que o senhor estava falando sobre as línguas estranhas, né? Isso. Eu não tenho nada contra também, não. Por mim, um dia que Deus me batizar, amém. Amém. A questão que eu observo é porque quando o pregador ele está em cultos abertos, cultos campais, e ele fala em língua, né? Eu creio que muita gente, a população que não são evangélica, ela fica voando, fica querendo saber e chega até um fato de mangar, né? De dizer alguma coisa, porque elas até então não entendem, né? Mas dentro de um templo, numa reunião fechada, aí eu creio que os demais irmãos que já estão no mistério, eles recebem até de bom grado, porque eles entendem, né? Mas lá fora, eu acho que se a pessoa puder vigiar nessas partes, é até melhor, né? Porque não fica de chacota, né? Amém? Concordo com você, irmão Luiz Carlos. Olha, Deus nos deu sabedoria para trabalhar no momento certo, na hora certa, e como se proceder diante, né, de quando nós vamos fazer um trabalho para Deus. Por exemplo, para fazer o evangelismo campal, né? Mesmo que você receba, você está assistindo o Espírito Santo de Deus. É muito importante. A Bíblia, aí nesse ponto dizia, o Espírito está sujeito ao profeta. O profeta ele pode segurar e continuar ensinando, pregando a palavra.
Quando ele terminar sua pregação, ele vai para o cantinho dele, aí ele pode soltar as rajadas de mistério entre ele e Deus. Até nós, cristãos, nós não entendemos. No caso, se eu falar em mistério, o irmão Luiz Carlos não vai entender. Só se o Espírito Santo der para ele o dom de interpretação. Aí ele vai interpretar o que você está falando. É muito importante. E essa ordem de procedimento que deve acontecer é entre os cristãos. Porque hoje está havendo essa desordem. Aí o povo aí começa uma bagunça, chama-se bagunça pentecostal, que acaba não tendo efeito nenhum, resultado nenhum. Observe que quando o Espírito Santo encheu aqueles homens, capacitou aqueles homens falaram, teve um efeito e um resultado. É o que deve ser acontecido hoje. Tem que ter o efeito e o resultado. O que acontece hoje está havendo um efeito, mas não está tendo resultado, porque está faltando ordem, organização para se alcançar resultados. Né, irmão Luiz? Amém, irmão Rudinei. Irmão Rudinei também quer dar opinião. Diga aí, Rudinei, fica à vontade. A paz do Senhor para todos. Amém. E bênção. Falando em questão das línguas estranhas, também concordo com o irmão a questão da ordem, a decência do culto, e que em culto campal, um culto evangelístico, tem que ter palavra, tem que ter o testemunho, né? Mas eu quero deixar um versículo, e eu quero pedir a opinião do pastor Diogo. 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 22, que diz assim: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Amém? Amém. Muito bem. É um sinal para não os fiéis, sim para os infiéis. Por quê? Quando você está pregando o evangelho, você está mostrando ali umas promessas que aconteceu no passado do Antigo Testamento, que está sendo cumpridas dentro do Novo Testamento. O que acontece? É um dos sinais. É como você hoje está pregando, falar sobre guerras, rumor de guerras. Hoje você prega com convicção. Por quê? Porque a Bíblia já relatou. Lógico que sempre existiu guerras, sempre existiu rumor de guerra, mas a incidência das guerras hoje são maiores. Os terremotos hoje, antigamente existiam, mas hoje a ascendência de terremotos, e quando você prega, você mostra pela Bíblia, pela palavra de Deus, que esses sinais estão acontecendo. É igualmente a línguas estranhas, quando você falar, né? Às vezes nós temos aquele domínio, de repente fala, e o que acontece? É dever meu, do Rudinei, do Luiz Carlos, né? É explicar que aquilo dali não é loucura, que aquilo dali não é algo feito pelo homem, mas foi promessa de Deus. Promessa que Deus fez através de Joel, através de Jesus, e agora se cumpriu nos dias de Pentecostes para os judeus, para os discípulos, e agora está acontecendo na nossa vida. Aí está o testemunho, não para os fiéis, e sim para os infiéis. Eu pergunto também para vocês, vamos entrar aqui na lógica. Será que também dentro da igreja não existe também pessoas infiéis? Será que também não pode também classificar também com aqueles crentes dentro da igreja que são chamados de joios? É muito importante, né, gente? Esse texto, quando o Rudinei aqui se expressou, não pode também estar sendo aplicado também para os joios que está dentro da igreja, que precisa, né, ver esse impacto, né, das promessas de Deus se cumprindo entre os fiéis. É muito importante que quando você está lendo no texto bíblico, tem momento que você tem que ler com o farol alto, para você ver a distância. Muitas vezes você tem que ver com o farol baixo,
para ver as situações minuciosas que há dentro do texto, do porquê ele está falando, né? Quando Deus ele fala que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Quem é esses filhos da desobediência? Será que é os ímpios? É filhos, mas estão numa classificação desobediente. Então eu vejo assim, a Bíblia ela abre um leque para a gente tentar compreender que não é só questão de pecadores, mas infelizmente dentro da igreja vai haver pessoas da desobediência, que infelizmente a ira de Deus vai cair sobre essas pessoas. É o mesmo caso desse texto, a infidelidade. Como existia judeus infiéis no Antigo Testamento, que caiu na justiça de Deus. E para que a justiça de Deus não recaia sobre os filhos da desobediência ou sobre a infidelidade dos membros da igreja, que eu creio que existe. Então, é muito importante que haja essa evidência de línguas estranhas, para até ajudar a mostrar que essas pessoas podem mudar, que essas pessoas podem também ser impactadas, que podem também receber esta mudança, essa transformação. É muito importante, como você está interpretando os textos da Bíblia, compreender isso aí. Não levar só por uma situação. Existe outra situação que é importante eu ver, interpretar. Mas a Bíblia diz isso com toda certeza, absoluta. Não é eu acho, não. Eu digo com toda certeza. Né? Muito bem, gente. Muito obrigado pela presença de quem está participando. Fique à vontade. Então, a presença do Espírito Santo é indispensável. Uma coisa que é importante ser frisada aqui. O Espírito Santo é indispensável. Indispensável na nossa vida. Para ser um cristão comprometido, compreender a Bíblia, manter uma vida de oração, viver em santidade, testemunhar e atuar no ministério de acordo com a direção de Deus, precisamos da presença e direção do Espírito Santo. Vidas transformadas pelo Espírito Santo. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Tá. Tem jeito não, meu filho. Né? Se a gente quiser fazer pela nossa própria vontade, está tudo errado. Mas quando faz na direção do Espírito Santo de Deus, aí é uma bênção de Deus. Olha, o Espírito Santo, ele habita no corpo, ele ilumina a mente, ele conforta, ele guia, ele santifica, ele ajuda em nossas fraquezas, tem efeito positivo em todas as áreas da nossa vida. Aí vem a santidade cristã. Então, meu filho, estas palavras, através de Atos dos Apóstolos, é apenas para motivar você. Se tem, tenha mais. Se não tem, está na hora de buscar. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para todo o sempre. Que bom, né, irmãos? Estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. É muito importante, né, quando nós estamos aqui envolvidos neste conhecimento. Este conhecimento aí está transformando, está abençoando, está envolvendo a tua vida. Vamos lá. A presença do Espírito Santo é indispensável na vida da igreja. Observe que na igreja onde o Espírito Santo habita, há conversões, edificação, crescimento. Me mostra aí na igreja, se você mostrar na igreja, quando um homem ou quando uma mulher bota as suas ações, suas atitudes, de acordo com a sua própria vontade, se há crescimento, se há desenvolvimento. Se você me mostrar aí uma igreja que tenha, me diga aí.
e eu passo a não mais acreditar no Espírito Santo de Deus. Pois eu acredito, até hoje, nos cabelos brancos que já tenho, que se não for por ele, através dele, meu filho, não tem crescimento em nenhuma área. Francileudo, fica à vontade, pode falar. Pastor Diogo, o senhor pode voltar ao slide aí que estava anterior? Porque eu fiz uma pergunta agora para um dos irmãos que está participando da aula, eu fiz no privado, né? Você é batizado com o Espírito Santo? E essa também é uma pergunta que eu faço para nós aqui, né? O outro da frente, pastor Diogo, o senhor passou uma mais. Uma mais, foi? Foi. Deixa eu ver aqui. Esse? Pronto. Então, pastor Diogo, a pergunta que eu fiz, né, sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, porque é visível que na igreja primitiva todos buscavam o batismo com o Espírito Santo, né? E que hoje nós estamos tendo um conflito por causa disso. Nós, pentecostais, sofremos, e sempre sofremos na história, por devido à nossa busca pelo batismo com o Espírito Santo. Eu acredito, pastor Diogo, que agora, mais do que nunca, nós precisamos buscar mais o batismo com o Espírito Santo. Para mim, meu ponto de vista, o falar em línguas é uma evidência, uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Uma das evidências. Mas existem outras mais, como a gente está vendo aí nesse slide que o senhor está mostrando, né? Ele passa a habitar no crente, ele passa a iluminar a sua mente, confortar, guiar, santificar. Isso tudo é sinal de que o Espírito Santo habita no crente, né? No texto que o nosso evangelista leu, falando sobre a questão, no versículo 28, aí ele vai falar sobre o que serve de sinal para aqueles que estão de fora. Porque realmente é um sinal de que Deus está usando, falando, habitando na vida do cristão, né? Quando há um culto na igreja que as pessoas vão falar em línguas, elas têm que entender que tem que haver intérprete. Lá no versículo 28 do mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios está registrado isso. Tem que haver intérprete. Se não houver intérprete, então o falar em línguas fique para si mesmo, para a sua própria edificação. Eu, particularmente como crente pentecostal da Igreja Assembleia de Deus, eu não aceito nenhum tipo de refutação da parte de outras denominações na questão de zombar, né? Na questão de falar contra o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. E nós temos que defender isso, porque nós somos atacados todos os dias. Sim, o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo faz falar em novas línguas, o Espírito Santo edifica, habita, ilumina. Irmão, eu sou um obreiro hoje e eu não falo em línguas ainda. E aí? Você é batizado com o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo, ele habita no cristão para fazer tudo isso que nós estamos vendo aí. O falar em língua é uma das evidências. Para mim, do ponto de vista, nós sabemos que há um tempo atrás, para muitos, né, pentecostais, se o cristão não falasse em língua, é porque ele não era batizado com o Espírito Santo. Mas eu acredito sim que o Espírito Santo, além de falar em línguas, ele batiza para fazer essas coisas que esse slide representa muito bem. Habita no corpo, ilumina a mente, conforta, guia, santifica, ajuda nas fraquezas, tem efeitos positivos, né? E o crente que é batizado com o Espírito Santo, ele tem intrepidez. Para mim, um dos sinais infalíveis do crente batizado com o Espírito Santo é o grande desejo de espalhar o evangelho, de ser testemunha, né? Amém, pastor Diogo? Amém, que benção. Glória a Deus, né? Olha aí, que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que bom. Vamos lá. Rudinei, daqui a pouco fala, Rudinei. Só um minutinho aí. Vamos lá. Continuando aqui o slide. Então, a presença do Espírito Santo é indispensável na vida da igreja. Ele gera conversão. O que é conversão? Você está numa direção de um caminho. Quando você está caminhando pelo caminho, você percebe que não está certo.
Você muda de direção. Então, isso chama-se conversão, converter, né? Edificação e crescimento. Então, é como relatado no livro de Atos. Ele cai na graça do povo. Uma busca rápida no livro de Atos revela como o Espírito Santo atuava na igreja primitiva. Ele caía na graça do povo. Hoje a igreja precisa mais e mais cair na graça do povo. Aleluia! Nós precisamos, né? Tem muito aí efeito, né? Oratórias lindas, maravilhosas, mas não cai na graça, porque não tem o tempero. Precisa do tempero, irmãos. E o tempero, só quem faz o tempero, sabe quem é? Somos nós. Joelho no chão. Humildade. Buscar. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, ouvirei do céu, sararei a sua terra. O efeito da presença do Espírito Santo de Deus não depende de pregadores renomados. A presença do Espírito Santo de Deus depende de nós, cada um de nós especialmente. Depende de cada um de nós. Não depende de pregadores renomados, mas depende de cada um. A Bíblia diz que o povo estava todos ali reunidos num só propósito. Pedro não precisou chamar pregador de longe para trazer avivamento, não. Começou por de casa. Eita, Labás. Começou de casa. Aleluia. Quando é que a igreja vai aprender isto? Quando é que a igreja vai entender isto? Oh, meu Deus. Nos dá sensibilidade para compreender os teus mistérios. Uma igreja onde o Espírito Santo atua, ela envia missionário, ela qualifica pessoas para o exercício da obra, revela onde a igreja está errando, ajuda a suportar a perseguição, tem autoridade, obedece à autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma pessoa e podemos nos relacionar com ele. Olha aí, o Espírito Santo, ele fala, ele intercede, ele testifica, ele guia, ele ordena, ele conduz, ele nomeia. É o Espírito Santo de Deus. Se não tivermos firme na fé, podemos mentir para ele, insultá-lo, blasfemar contra ele, entristecê-lo. Quando preenchemos o nosso vazio com a presença do Espírito Santo, coisas maravilhosas e extraordinárias acontecerão, primeiro em nós e depois através de nós. Esse é o segredo, meus queridos, de uma igreja avivada. Nós estamos com um foco totalmente errado. Eu vejo, irmão, vamos trazer o pregador fulano. Ele cobra 4 mil reais, 10 mil reais. Sacrifícios de tolo. Entrando no caminho errado. A graça e o poder de Deus começa de nós. Aleluia. Uma pergunta aqui para a discussão. Nossas igrejas estão sendo marcadas por uma ação intensa do Espírito Santo? Caso a resposta seja sim, relate algumas evidências. Caso a resposta seja não, quais os motivos?
O que podemos fazer em nossas famílias? Aqui, para nós refletir aqui nessas perguntas, nossa mensagem tem seguido na mesma direção do sermão de Pedro? O que temos visto em nossos dias? Arrependimento ou remorso? Conversão ou adesão? O que é que vocês acham aí? Alguém levantou? Rapaz, o Rudinei tinha levantado a mão. E aí, Rudinei, o que é que você tem para dizer aí? As horas estão se passando e eu não quero tomar muito tempo não, que daqui a pouco também tem o aniversário do pastor Guilherme, né? Eu sou irmão dele, 2 vezes. E se eu não aparecer lá, né? Só Jesus na causa. Vamos lá, diga aí, Rudinei. O que é que você queria falar? Era mais só uma pergunta, né, sobre acerca do Espírito Santo, que quem é batizado com o Espírito Santo não peca mais? Meu filho, enquanto estivermos ainda nessa essência, nós estamos suscetíveis a pecar. Agora, se nós alimentarmos o homem interior com oração, leitura da palavra, meditando nela, então o pecado não vai ter espaço na vida daquela pessoa. Ele pode bater na porta, mas não entra. Mas se nós relaxarmos na oração, na meditação da palavra, na evangelização, que são os focos principais do evangelho, o que acontece? Nós podemos estar suscetíveis, né, a pecar. Nós sabemos que pecar significa errar o alvo, né? Quer dizer, Deus colocou para nós um objetivo. Eu vejo assim também, Rudinei, o que é o pecado? Por exemplo, Deus nos chama para a obediência, para estar buscando Ele, para receber algo dEle. Mas nós não buscamos. Só de nós não buscar, nós já estamos pecando. Porque Ele pediu para você buscar Ele, e você não está buscando, isso é pecado. Você está errando o alvo. Então, o que acontece? Então, o objetivo de Deus é chamar todos para perto dele. Mas eu prefiro ficar distante. Pecado. Né? É muito importante nós saber o que é pecado. Pecado só eu ir para o prostíbulo ou ir para uma bodega tomar uma cerveja. Nós temos que compreender o que é pecado. Tem pecado aí mais sério, que é o pecado da desobediência, que Deus mandou a minha pessoa a buscar Ele. Não somente buscar Ele, mas também receber Ele. E nós não recebemos, nós não buscamos e nós não fazemos, aí eu vejo que é um pecado muito grande, né? Existem pecados aí, meu filho. Eu posso até colocar dentro da questão da situação da desobediência, né? É muito importante, né? Por isso que tem muitas pessoas que às vezes não se arrependeram, só sentiram remorsos. Tem muitas pessoas que não se converteram, mas só fizeram aderir. Aí eu gostei daquela religião, vou ficar dela. Mas não se converteu ao evangelho. Se converteu a uma religião, mas não se converteu ao evangelho. Isso é para nós meditarmos um pouco, né? Né, Rudinei, né? Tem muitas pessoas que se converteram e aderiram a uma religião. Não se converteram, mas aderiram a uma religião. Mas o segredo é se converter ao evangelho. Vamos lá. Nos capítulos 6 e 7, aparece a instituição dos diáconos. Aparece Estevão, o primeiro mártir, né? E o capítulo 6, ele mostra o crescimento da igreja. E era necessário agora a instituir homens, né? Cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo,
cheio da boa reputação, para ajudar na organização da obra de Deus, da casa de Deus, né? E aparece o primeiro mártir, que é Estevão. Já no versículo 8, a Bíblia nos relata a atuação de Estevão na obra de Deus, cheio do Espírito Santo, prega o evangelho, defende daqueles que se opõem à verdade. No capítulo 7, inicia o discurso de Estevão. Nele estabelece uma ligação entre a história dos judeus e a vinda de Jesus. E começa ressaltando a chamada de Abraão, a promessa da posse da terra, e prossegue fazendo a menção de Isaac, Jacó e os patriarcas, né? Nos capítulos 8 e 9, o evangelho em Samaria, a conversão de Paulo. Então, no capítulo 8, começa a agir para a expansão dos limites de alcance do evangelho. A igreja em Jerusalém, ela cresce. A palavra de Deus era pregada e muitos sacerdotes obedeciam à fé, conforme 6 e 7. Agora era a hora de Deus espalhar seu povo, pois a palavra ainda precisava ser alcançada até os confins da terra, né? Então veio aí uma grande perseguição e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos, e que os outros foram dispersos, anunciavam por toda parte a palavra. Observamos que no capítulo 9 é o relato da conversão de Paulo, né? Você percebe a convicção de Paulo, né? Quando ele fala, parece que ele andou com Jesus, almoçou com Jesus, jantou com Jesus, né? Mas dá para entender, né, essa intimidade tão forte de Paulo. Por isso que ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Observe que houve um grande esplendor de luz, cercou, caindo em terra. Ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora Paulo deixa de ser perseguidor da obra de Deus e passa a ser perseguido. Estando alguns dias em Damasco, logo começou a pregar. Olha aí, nas sinagogas, que Jesus é o Filho de Deus. Um dia depois, os judeus começaram a planejar a morte dele. Paulo, ele sofreu muito martírios aí de quase chegar à morte dele. Mas Paulo, ele foi fiel. Nos capítulos 10 e 11, nós observamos a conversão e o batismo de Cornélio, né? Agora, observamos, Deus agora encarrega de chamar um homem que seria um instrumento para levar o evangelho aos cristãos. Por isso que o livro de Atos é chamado, né, a missão da igreja. Agora vemos como a história de Cornélio representa as nações gentílicas, sedentas de Deus, né? A história de vida de Cornélio, o homem traz consigo um vazio interior. E este vazio precisa ser preenchido. E nesta tarde, o Espírito Santo de Deus vai preencher este vazio hoje. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor para todo sempre, né? Observe que Pedro ainda continuava com aquele pensamento ainda de legalismo, né? Ele começava, aí Deus mostrou para ele uma visão. Ele via os animais quadrúpedes, répteis da terra, aves dos céus. Aí aquela voz chega com ele e diz: mata e come. Mata e come. Uma voz que dizia: não faças tu impuro, que Deus purificou. Naquele momento, Pedro entendeu os mistérios de Deus, né? Aí ele se dirigiu para Ceará, onde Cornélio estava esperando. Aleluia! Ei, Deus pode dizer que tem pessoas esperando
você para fazer o seu ID. Deus está dizendo para você, tem alguém esperando você. Faça. Não deixe para amanhã o que deve ser feito para hoje. Se você já recebeu o Espírito Santo, se você já tem o conhecimento desta verdade, deste evangelho, então faça. Quem vai dar resultado e crescimento é o Espírito Santo de Deus. Aí vocês estão vendo aí os mapas, né? Que são os eventos antes da sua conversão. Se bom tivesse tempo para nós falar, mas o tempo já foi embora já, né? Aí no capítulo 12 vem a perseguição e servo de Deus, Tiago e Pedro. A perseguição ao povo de Deus nunca deixou de existir, como também existe dia de hoje. Só que a perseguição hoje é diferente. E nós temos que ter discernimento para interpretar essas perseguições que hoje está acontecendo dentro das igrejas. Nós temos que estar preparados, né, para essas perseguições. No capítulo 13 e 14, testemunhos que eu fiz da terra, Barnabé e Saulo são separados para a obra missionária. Aí aparece a primeira viagem missionária de Paulo. O evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. E o sucesso da obra, a perseguição e volta para Antioquia. No capítulo 13 dá início ao testemunho do evangelho nos confins da terra. Nesse sentido, pode dizer que aqui começa o fechamento do versículo-chave do livro de Atos, no capítulo versículo 8. Olha aí, no capítulo 13, aqui faz o fechamento da ideia, do propósito, do porquê Deus inspirou o homem a escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Mais uma vez, você vê a primeira viagem de Paulo, vocês estão vendo aqui, né? Essa linha aqui, né, que setinha, mostra as viagens de Paulo. Depois destas coisas, passam por Pisídia, foram para Panfilha, pregaram a palavra em Perge, desceram a Atália, depois foi para Antioquia, onde, reunidos com os irmãos, testemunharam tudo que Deus havia feito. E podemos, assim, resumir o percurso de Paulo a Barnabé. Olha aí, Antioquia da Síria, Seleucia, Chipre, Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Síria. Né? Estas cidades foram reconhecidas, né? São conhecidas na maior parte por outros nomes. Né? Vamos lá. No capítulo 15 e no capítulo 16, acontece aí a primeira assembleia, ou o primeiro concílio em Jerusalém, onde também acontece também a segunda viagem missionária de Paulo. Também aparecem muitas contendas. Aonde tem gente, tem contendas. Aonde tem ser humano, tem divisões. Isso é de praxe, isso é natural. Também na igreja, do seu crescimento, começou a aparecer. Então começou a aparecer o quê? Os concílios, né, dos apóstolos, né, se reunirem para tentar ajudar nessas questões aí, né? Vamos lá, que nosso tempo está muito corrido. No capítulo 19, do capítulo 20, 21, aparece a terceira viagem missionária de Paulo, a pregação de Paulo em Éfeso, Paulo novamente na Macedônia e na Grécia, discurso de Paulo aos anciãos de Éfeso e a viagem de Paulo a Jerusalém. Aqui, na realidade, o início da terceira viagem, Paulo está registrado no final do capítulo 18. A partir do verso 23, estando por algum tempo em Antioquia, partiu, passando pela Galácia e Frígia, e novamente confirmando o ânimo dos irmãos. Observe, quando aparecem os problemas, qual é o efeito dos problemas? Desânimos, desestímulo, e por aí vai. Por isso é muito importante a igreja, né, ter essa visão, ter este foco. O propósito da igreja é do estado do Salmo
133, se não me falha a memória. Me ajuda se eu estiver errado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, este é o propósito da união da igreja. Porque sempre na nossa caminhada vai aparecer os problemas. Sempre vai aparecer os nossos temperamentos, né? Se degladiam. Por isso que tem que ter homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus para realmente ajudar nesse momento de caminhada, como aconteceu lá no passado, também acontece no dia de hoje. Então, nós precisamos ter homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Em Éfeso, Paulo ficou por um período de 3 anos e todos que haviam na Ásia ouviram a palavra de Deus. No capítulo 22 e 26, o discurso de Paulo em sua defesa. Paulo perante Sinédrio, Paulo é mandado para Cesareia, Paulo diante do governador Félix, Paulo perante Festo e Paulo perante o rei Agripa. Então, diante desses momentos, observe que Paulo aqui, ele tem ânimo, porque como de mim testificar de Jerusalém, assim importa que ele testifique também em Roma. Observe que o discurso de Paulo ele apresentou como um varão judeu, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos pais. Era zeloso. Então, a vida de Paulo, né, era mostrada que um homem que realmente estava aqui aplicando a sua vida na obra missionária. E foi marcado por grandes dificuldades, né? E na noite seguinte, depois, ele foi na apresentação de Paulo ao Sinédrio, Deus apresentou-se a ele, né? E Deus, ele dá um ânimo maravilhoso para Paulo. Deus, ele não nos deixa só. Por isso, Paulo diz lá em Romanos, capítulo 11, no versículo 33. Estou quase terminando, estou terminando já, viu? Ele diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto na sabedoria quanto na ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Depois disso, os judeus conspiraram contra Paulo e juraram a nada comer, até vê-lo morto. Entretanto, o sobrinho dele, tendo ouvido essas coisas, levou o seu conhecimento. Este o orienta a tudo informar o tribuno, Deus cuidando dos seus servos, quebranta qualquer coração. Assim o tribuno ordena que apronte 200 soldados e 270 de cavalos para conduzir Paulo a Cesareia. Observe que Deus sempre ele guarda, Deus ele protege, Deus ele livra. Como ele livrou Paulo, ele também nos livra, né? Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Vamos lá. No capítulo 24, percebemos como Deus, através de um homem disposto a pagar um preço para fazer a sua vontade, alcança as maiores autoridades do Império Romano. 5 dias após a prisão de Paulo, foram levados ao Sinédrio, apresentados diante do conselho. Muitas acusações foram ali postas diante, né, do Sinédrio, mas Paulo, fiel aos princípios a Deus. Olha aí, Paulo faz a sua viagem a Roma, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é a setinha que ele viajou, né? Mais uma vez está aqui vendo. Então, a história daquele primitivo, ela é escrita por Lucas, ela se encerra com Paulo preso em Roma. O que ocorreu depois disso foi relatado pelos historiadores, ao que tudo indica. Durante os 2 anos em que Paulo estivera na prisão, escrevera as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Aproximadamente no ano 63 depois de Cristo, fora solto e continuara seu trabalho na obra missionária e provavelmente chegou à Espanha,
conforme planejara. Você lê lá em Romanos, capítulo 15, versículo 28. Foi nesse período que ele escreveu 1 Timóteo e Tito. O livro de Atos dos Apóstolos não tem uma finalização, como costuma ter qualquer livro. Não foi possível a Lucas finalizá-lo, porque a história da igreja ainda não se findou. Por que será, né, irmãos? Por que será? Deus continua operando no mundo através dela. O que Lucas fez foi deixar claro os padrões de Deus para a sua obra. E toda igreja que tem a pretensão de ser instrumentos de Deus na obra missionária, que, aliás, é essa a essência da obra de Deus, deve seguir um modelo delimitado, esclarecido por ele. E nesse livro aparece o quê? As estratégias de evangelização. Hoje devemos ter ou fazer as mesmas estratégias explícitas ou explicitadas em Atos. O caráter e a disposição dos missionários também devem ser os mesmos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Cansei. Mas conseguimos chegar à nossa meta aí, ao final do livro de Atos dos Apóstolos. E em setembro estaremos aí, gente, com geografia bíblica, para a glória de Deus. Muito obrigado a todos os irmãos. Quem puder aí abrir seu webcam para poder bater uma foto, fica aí à vontade. Quero agradecer aí ao Rudinei, Francileudo, Aguinaldo, a todos os meus amados irmãos aí, que estão sempre participando conosco. Deixa eu ver aí. Pode falar aí, Rudinei. Tu levantou a mão, fala aí, filho de Deus. Não, pastor Diogo, dê só uma olhadinha numa pergunta que foi feito lá nos comentários aí do Google Meet, viu? Do evangelista Francileudo. Deixa eu ver aqui. Não dá tempo nem de ler, homem de Deus. É tanta coisa aqui, deixa eu ver aqui. É que é bem interessante. Aqui tem aqui, o Eloy Lima, ele fala, vale lembrar que há diferença entre o Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo e ser batizado pelo Espírito Santo. É verdade. Ô, glória a Deus. Deixa eu ver quem mais tem mais. Aqui tem mais pergunta aqui. Leudiane diz glória a Deus. João Paulo, glória a Deus. Francileudo, com certeza. Paulo Silva, verdade, pastor. O Riquel Santos. Outra evidência do batismo com o Espírito Santo é os frutos. Amém. Cleia Souza, concordo. É algo que tem que ser buscado, adquirido e defendido. Assina embaixo. Quando acontecer, é bom que haja intérprete. Verdade. Verdade, até porque a mensagem levada vai chegar a quem ouve de acordo com a sua necessidade para o perfeito trabalhar de Deus. Glória a Deus. Francileudo, a igreja nasceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, capítulo 2, 2 a 4. Em Mateus 16, quando Jesus disse, essa é a minha igreja, em que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Concordo. Riquel Santos, fruto. Maiara, minha internet está só caindo. Ô, misericórdia. Francileudo, tem gente querendo entrar na aula. Meu Jesus, não deu nem tempo de olhar. Isso foi já passou. Já passou já, né? Eu estou só lendo aqui os comentários do povo, né? Então, glória a Deus por isso. Gente, eu quero muito agradecer. Deu 23 alunos hoje. 23 alunos. Não, 23, está aqui, 23 alunos. Muito obrigado. Espero que esse número aumente. Porque segunda-feira à noite, vou relembrar, estava dando 45 alunos, né? Muito obrigado a vocês. Esperamos que geografia bíblica e arqueologia, aulas também boas, que nós temos que aprender os nomes das cidades, as localizações,
né? Os mapas, é muito importante. Vamos lá ver quem foi que levantou a mão, e foi o Paulo, né? Paulo, diga aí, Paulo, fale. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor a todos. Na minha opinião, prefiro as aulas à noite, viu? Na minha opinião. Realmente, a aula à noite tá 45 pessoas, viu? Pois é. Só isso mesmo. Irmã Pai do Senhor a Mariana. todos. Ótimo final de semana. Senhor, pastor, à noite eu Diga. não consigo acompanhar, porque no outro dia eu tenho que trabalhar. Aí a gente trabalha com o público, aí não pode estar com sono. Olha, né? Muitas situações aí adversas aí, né? Uns podem, outros não podem. Digo, Jesus da minha mão. Ainda bem que as aulas eu estou aprendendo a gravar, né? Quem tiver interesse nessa aula, eu vou estar repassando para os outros aí. Meus irmãos, muito obrigado. Vou pedir aí ao nosso coordenador, Francileudo, fazer as considerações finais e orar por nós. Amém. Vamos orar, então. Deus abençoe a todos os irmãos. A aula muito boa, que bênção. Gostei demais. Eu acho que nós temos que incentivar uns aos outros, como o pastor Diogo explicou aí, né, no início da igreja, com intrepidez, com ânimo. A pergunta do Eloy, do presbítero Eloy, a colocação do Eloy, uma colocação, né, a questão do ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo, depois vamos ouvir essa explicação dele mesmo, mostrar a diferença, né, Eloy? E falar para os irmãos que todas as horas que tiverem aula, por exemplo, a gente pode mudar a aula para qualquer horário, mas em todos os horários vai ter dificuldade, né? Para uns ou para outros, mas aí a gente tem que nos unir e tentar fazer o máximo para poder estudar juntos. Ia falar, irmão Eloy? Pai do Senhor, amado, sim, posso explicar agora? Pode. Alguns irmãos estão saindo, mas a gente depois a gente ora, né? Não, pode orar então, depois a gente fala. Pois tá bom. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, nós queremos lhe agradecer por esta aula rica, maravilhosa, que o teu nome seja glorificado e exaltado. Nos abençoa para que nós possamos estar aprendendo cada vez mais da tua presença, que os nossos corações estejam preparados para aprender e para glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, irmão, agora. Vamos te ouvir agora. Vocês querem me ouvir hoje mesmo, né? Amém. Meus irmãos, é muito simples, né? Porque muitas pessoas até chegam a confundir, né? O próprio Senhor Jesus, ele falou para os discípulos: recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Então, ter o Espírito Santo significa, a partir do momento da sua convenção, do novo nascimento da água e do Espírito, você recebe o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é quando você passa a obter os frutos do Espírito na sua vida. Aí é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E ser batizado é receber a virtude, poder de Deus para levar a mensagem, levar o Evangelho. E essa é a diferença, tá bom, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor para todos. Até sábado que vem. Pastor Diogo, não Pai do esqueça de Senhor, mandar a até mais. apostila para todos, mim. em nome de Jesus. Pai do Senhor, Deus Pai do Senhor para abençoe. todos. Deus e Cristo abençoe a todos.